Bombardeio no Líbano deixa ao menos 100 mortos nesta segunda-feira e intensifica a tensão entre Israel e Hezbollah. E você vai ver ainda. Com voluntários da Fundação Internacional de Comunicação, Operação Limpa Brasil recolhe lixo das ruas de São Paulo. E ainda, com o tema Obediência, encontro do Ministério Homens que Vencem reúne milhares de participantes na Igreja Internacional da Graça de Deus. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Agora são 11 horas e 36 minutos. Nós chegamos ao vivo com as principais notícias deste início de semana. Hoje é segunda-feira, 23 de setembro. Neste sábado aconteceu a Operação Limpa Brasil, uma ação para recolher o lixo das ruas. O trabalho conta com a participação de voluntários da Fundação Internacional de Comunicação, a FIC, que é o braço social da Igreja Internacional da Graça de Deus. O nosso repórter Fernando Jesus esteve no local. Vamos ver a reportagem. A ação Limpa Brasil tem como objetivo limpar as ruas de todo o país. Aqui em São Paulo, essa ação aconteceu na Avenida Paulista, aqui na Praça Alexandre de Gusmão, e com toda a equipe da FIC apoiando esse projeto. As equipes foram separadas e cada uma foi direcionada para uma parte da Avenida Paulista. Uma dessas equipes saiu da Praça Alexandre Gusmão, passou pela Alameda Santos, desceu a Rua Pamplona, passou pela Alameda Jaú e, enfim, retornou à Praça Alexandre Gusmão para realizar a separação dos materiais. Hoje nós temos uma média de 100 pessoas fazendo toda essa movimentação e tudo aquilo que nos propomos a fazer. Não sei se puderam acompanhar aqui, a gente deu uma volta no quarteirão, foram 5 equipes que nós dividimos aqui, alguns foram para um lado ordenado, tinha a rota já pré-estabelecida e nós fizemos ali uma limpeza tanto física como espiritual aqui na Avenida Paulista. Nós fizemos um mutirão de limpeza ao redor da praça, no entorno, em 5 trajetos. E as equipes, nós dividimos o nosso público em equipes com as nossas líderes do Instituto Limpa Brasil. E aí eles fizeram o recolhimento e agora eles estão separando. Então, os catadores que trabalham conosco, responsáveis, explicam como que é, separa papelão, separa papel, separa vidro e dá a destinação correta para isso. Eles recolheram também as bitucas nesse entorno e agora nós vamos fazer a contagem e gravimetria de todo esse resíduo para dar uma destinação correta. E esta edição do Limpa Brasil foi realizado por pessoas muito bem qualificadas, equipe muito bem instruídas e guiadas por Deus. Porque a gente tem visto como as mudanças climáticas têm impactado a nossa sociedade. O Rio Grande do Sul é um exemplo de catástrofe ambiental. A gente tem visto outros efeitos climáticos e o nosso papel hoje é trazer essa conscientização para as pessoas, para que elas possam agir. Nós, jovens, somos o futuro. Então a gente precisa realmente se unir e começar a cuidar desse planeta que já está numa situação bem complicada. A gente precisa mudar ele. Então vamos lá, gente. A gente precisa de mais voluntários, precisa de você também atuando. Então é muito importante. Ao final da ação, muitos resíduos foram coletados e a pesagem foi realizada. No total, eles trouxeram da limpeza que eles fizeram 27 quilos. Desses 27, eles trouxeram 10 de rejeito, que é aquele plástico que está sujo, já não dá para aproveitar, o vidro que está sujo não dá para aproveitar, está inteiro o vidro, mas ele está sujo, garrafa de plástico com coisa dentro que também não pode mais aproveitar. Papelão também foram uns 10 quilos e entre metal e plástico que dá para aproveitar, 4 quilos. Fora, que eu acho uma coisa bastante interessante da gente falar, foram 5 trajetos. Certo? Nós dividimos em 5 equipes, foram 5 trajetos diferentes. Eles trouxeram 6.000 bitucas de cigarro. Então, cada equipe teve um balde, que a bituca é separada desse resíduo, para que a gente possa fazer a contagem e entender o entorno. Amém! Glória a Deus! Que projeto necessário, né? Agora precisa de voluntários. E agora, mudando de assunto, a semana começou com chuva de granizo no Rio Grande do Sul. A Defesa Civil alertou para tempestades com chuva forte, descargas elétricas e ainda rajadas de vento.
Municípios das regiões sul e do litoral do Rio Grande do Sul foram atingidos por granizo no final da madrugada desta segunda-feira. Nesta manhã, as defesas civis municipais contabilizavam os estragos causados pelas pedras. A mudança nas condições climáticas fez com que a Defesa Civil Estadual emitisse alerta prevendo tempestades com chuva forte, descargas elétricas e rajadas de vento para as próximas horas. O motivo da virada no tempo é o avanço de uma frente fria sobre uma área onde estava quente, já que no domingo fez mais de 30 graus em Porto Alegre. O fenômeno deve espalhar chuva e ar frio por onde passar. E a condição de chuva forte e temporais deve ser mais aparente entre as regiões de Bagé, Chuí e Pelotas, capital, centro e noroeste do Rio Grande do Sul, com atenção para pancadas moderadas. A forte, independente da chuva, deve ser um dia com bastante vento. As rajadas podem variar em torno de 70 km por hora e podendo se aproximar dos 90 km por hora durante os temporais. É recomendado que as pessoas busquem abrigo e também proteja os animais, além de desligar aparelhos eletrônicos. A Defesa Civil orienta a população a ligar para os telefones 190 e 193, em caso de emergências. E agora, destaque internacional: o Líbano anunciou que uma onda de bombardeios israelenses deixou cerca de 100 mortos e 400 feridos nesta segunda-feira. O Ministério da Saúde do Líbano anunciou nesta segunda-feira que centenas de pessoas morreram ou ficaram feridas nos intensos bombardeios israelenses no sul do país. A pasta detalhou que crianças, mulheres e socorristas estão entre as vítimas. A contínua agressão israelense no Líbano é uma guerra de extermínio em cada sentido da palavra e um plano que visa destruir vilas e cidades libanesas e eliminar áreas verdes. Mais cedo, os libaneses receberam mensagens ordenando a evacuação em algumas áreas. Aconselhamos os civis de vilas libanesas localizadas dentro e próximas a prédios em áreas usadas pelo Hezbollah para fins militares, como aquelas usadas para armazenar armas, a se afastarem imediatamente do perigo para sua própria segurança. O exército israelense anunciou ter atingido mais de 300 alvos do movimento islamista Hezbollah. Em resposta, o movimento libanês lançou foguetes contra 3 objetivos no norte de Israel. O Hezbollah, um poderoso ator político e militar no Líbano, abriu uma frente na fronteira com Israel há quase um ano, após o início da guerra na faixa de Gaza, em apoio ao aliado Hamas, que governa o território palestino. A onda de ataques israelenses efetuados desde as primeiras horas do dia contra o sul e leste do Líbano é a maior desde o início da guerra na faixa de Gaza. E veja a seguir: Homens que Vencem reúne milhares de participantes na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo. E antes do intervalo, imagens ao vivo de Macapá, capital do Amapá, no norte do país. Neste momento, 32 graus. Nós voltamos já já. Nós estamos de volta com as principais notícias pelo horário de Brasília, agora 11 horas e 46 minutos. A Receita liberou a consulta ao 5º e último lote de restituição do imposto de renda. Ao todo, mais de 511 milhões de contribuintes devem ser contemplados. O lote, que também inclui restituições residuais de exercícios anteriores, deve pagar ao todo mais de R$1 bilhão. Os pagamentos serão feitos a partir de 30 de setembro. Segundo a Receita Federal, mais de 86 mil contribuintes domiciliados no Rio Grande do Sul foram priorizados e vão receber suas restituições neste lote, devido ao estado de calamidade decretado no estado.
Para fazer a consulta, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet e clicar na opção Meu Imposto de Renda ao realizar a consulta. O contribuinte também poderá saber se há alguma pendência em sua declaração que impeça o pagamento da restituição, ou seja, se ele caiu na chamada malha fina. Para saber se está na malha fina, os contribuintes também podem acessar o extrato do Imposto de Renda no site da Receita Federal no chamado ECAC, o Centro Virtual de Atendimento. E no sábado aconteceu o encontro do Ministério Homens que Vencem na Igreja Internacional da Graça de Deus, no centro de São Paulo. O repórter Ismael do Nascimento acompanhou o evento, que contou com a presença e a fé de milhares de participantes. O encontro Homens que Vencem, realizado na Igreja Internacional da Graça de Deus, localizada no centro da capital paulista, iniciou com uma oração forte para fortalecer os homens que estavam presentes. Vai se conectando agora no alto, porque é de lá que vem o teu socorro. Isso, vai buscando essa presença, vai se esvaziando de si mesmo e vai se enchendo do Espírito Santo. O evento foi marcado pela pregação do missionário R.R. Soares, que trouxe a palavra de Deus para inspirar os homens a seguir sempre os passos de Jesus. Nós temos que ser praticantes da palavra, aprender o que ela diz. Quando Deus fala ao seu coração e deu testemunho, nunca mais ele nega aquilo. A palavra de Deus é irreversível, é seu a bênção. O tema desse encontro é: a obediência nos leva ao lugar certo. O objetivo é fazer que os homens que participam deste evento tenham a mesma mentalidade do que os grandes nomes da Bíblia Sagrada. Homens que venceram porque ouviram a palavra de Deus. Por exemplo, como Davi, que derrotou o gigante Golias. Eu lembro do Davi, entendeu? O Davi foi obediente ao seu pai. O Davi não foi para enfrentar o gigante naquela peleja, ele foi lá só para levar comida para os seus irmãos, obedecendo a seu pai. Então, baseando o meu pensamento nisso, a nossa obediência vai nos levar no lugar certo, entendeu? Então, a obediência do Davi a seu pai levou ele até aquela peleja onde ele enfrentou o gigante Golias, e hoje todo mundo conhece o Davi como aquele que venceu Golias. Então, a obediência vai nos levar no lugar certo. O pastor também destacou que a depressão é um dos desafios que os homens mais têm enfrentado. São vários os desafios que os homens enfrentam. Eu acho que a gente poderia lembrar aqui da depressão, entendeu? Tem muito homem sofrendo com a mente triste, entendeu? Às vezes não é nenhuma depressão, uma tristeza e não está sabendo lidar com isso. Mas tem um problema no casamento, tem um problema na vida profissional, e a gente ensina na palavra o que é que ele tem que fazer, entendeu? Como é que ele tem que se comportar diante daquele desafio. E olha, os testemunhos são muitos. Tem muitos homens aí testemunhando vitória sobre a depressão, sobre o problema dentro de casa, sobre problemas na saúde. É muito bonito ver o agir de Deus no meio deles. Fernando da Silva veio com o filho para o encontro, para que ele sempre tenha em Jesus uma referência de vitória. Vai aprendendo a andar nos caminhos de Deus, porque já é obreiro, e a palavra de Deus diz que ensinais o caminho que o teu filho deve andar, né? Então, a gente tem que dar bom exemplo para o meu filho, né? Cláudio Alves veio da caravana da região de Osasco. O encontro foi uma oportunidade para agradecer as bênçãos recebidas. Eu, ouvindo uma palavra do missionário Soares, eu me levantei para vencer e, conhecendo a palavra de Deus, pude ver que a minha empresa se levantou. Hoje eu venci aquela fase toda de crise por não conhecer a Deus, e com a palavra de Deus, tendo o ensino da palavra, seguindo ali o que Deus nos orienta para que possamos fazer a diferença, hoje nós consegui vencer. Não deixa que esse homem saia daqui hoje da mesma forma que ele entrou, não. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. Não importa quantas aflições eu tenha que passar. Com certeza, um momento transformador. E olha, na edição de hoje, nós vamos conhecer agora uma pequena cidade chamada Kufstein, na Áustria. Vamos ver. A cidade abriga a fortaleza de Kufstein, uma das fortificações mais imponentes da Áustria. Situada no alto de uma colina, foi construída no século XIII e desempenhou um papel importante ao longo da história da região, especialmente durante as guerras entre Tirol e a Baviera.
Dentro da fortaleza é possível encontrar o maior órgão monumental ao ar livre do mundo, construído em memória das vítimas da Primeira Guerra Mundial e é tocado diariamente ao meio-dia. E agora que nós conhecemos um pouquinho da cidade, vamos agora com uma câmera ao vivo da região da cidade austríaca Kufstein. Saindo dos nossos estúdios HIT em São Paulo, vamos agora para a Europa. E por lá, neste momento, são 16 horas e 52 minutos e os termômetros marcam 22 graus. Olha só que imagem bonita. Esse lugar que você vê fica na fronteira entre a Áustria e a Alemanha e abriga histórias de tempos antigos e uma natureza realmente encantadora. E um dos pontos que merecem destaque é a presença do Burg Tierberg, que é um castelo medieval construído em 1280 e que hoje é possível passear pelas ruínas e ter uma vista panorâmica da região. E assim, a gente encerra esta edição conhecendo um pouquinho de cada canto do mundo. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente início de semana para você e a gente se encontra ao longo da programação. Até mais!